O que você faria se você descobrisse que toda a sua vida é uma mentira? Pois foi exatamente isso que aconteceu com a Sabine Musier, essa atriz que a gente está muito acostumado a ver sempre no papel de vilã, mas olha, na vida real ela é a mocinha. Prepara o joelho porque esse vídeo está sofrido e a gente precisa fazer uma oração pela Sabine Musier. Bom, ela nasceu lá na Alemanha, ela não conheceu seu pai biológico, que era alemão, bastante intensa. Ela se casou ainda muito jovem, com apenas 24 anos, mas graças a Deus ela não teve filho com esse primeiro marido, porque segundo ela, ele era um grande e também era muito, mas muito ciumento, tanto que ele não queria deixar que ela estudasse lá na escola da Televisa. Então, por isso que ela passou 2 anos casada com ele. Uma vez livre desse encosto na vida dela, ela queria conhecer o seu pai biológico, até mesmo porque ela queria pegar a cidadania alemã, já que ela nasceu lá, ela teria o direito, né? O que acontece com o pai biológico dela é que a mãe lhe contava, estava envolvido em umas politicagens muito pesadas, porque você vai lembrar, a Alemanha estava dividida em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, ou seja, uma parte comunista, uma parte capitalista. Já no final da década de 80 teve a queda do Muro de Berlim, e aí parece que ele estava envolvido e parece que ele sofreu um acidente, depois desse acidente ninguém mais soube dele, ou seja, naquela época não tinha internet, ela perdeu contato. Mas a Sabine Musier queria, porque queria conhecer o seu pai biológico. Como ela já estava na Televisa, ela já tinha feito a novela Maria Isabel, junto lá com a dela, estava ali no Privilégio de Amar, ela já era uma pessoa famosa. Inclusive, depois deixa nos comentários qual é a sua novela preferida com a Sabine Musier. Eu acho que a minha preferida é O Privilégio de Amar, mas também gostei muito do papel dela em La Mexicana y el Güero. E na Televisa havia um programa chamado Que Crees, que esse programa era famoso porque ele sempre conseguia reunir irmãos que haviam sido separados. É mais ou menos como acontecia lá no Google, né? Lembra que tinha uma pessoa que era chamada de anjo da guarda e ele conseguia encontrar os parentes perdidos? E por ela ser famosa, é óbvio que eles aceitaram, então ficou tudo certo que eles teriam uma reunião para que ela pudesse contar tudo, mostrar seus documentos e tal. Então ela estava lá se arrumando para poder ir a essa reunião e a mãe dela disse o seguinte: Sabine, eu preciso falar uma coisa com você. Aí ela: mãe, agora não, porque eu vou ter que ir lá na reunião. Ela: não, só 5 minutos, tá bom. Ela ali meio atrasada, sentou, 5 minutos, já tenho que ir. Aí a mãe dela falou o seguinte: filha, na verdade, o seu pai não existe. Ou seja, esse pai alemão foi ela que inventou. Nunca teve um homem alemão na vida dela. Na verdade, ela engravidou no México, foi lá para a Alemanha só para poder ter a Sabine. Por quê? Porque naquela época se falava muito mal, né, de mulheres que engravidavam sem ter um marido. Então, para não ficar com essa vergonha, ela foi para a Alemanha, teve ela lá e voltou. E quando ela chegou ao México com a Sabine ainda pequena, ela fez uma ata falsa de nascimento, ou seja, uma certidão de nascimento falsa com o nome desse homem, como se ela tivesse feito essa ata lá na Alemanha. Apesar de não ter sido criada com pai biológico, a Sabine teve um pai que se chamava Rafael, e esse pai, pelo segundo ela conta, ele sempre foi muito carinhoso, mesmo sabendo que ele não era o pai legítimo. Mas quando aconteceu da mãe revelar que não existia nenhum alemão na vida dela, aí ela foi querer saber, então, quem é o meu pai? E disseram que o pai dela seria esse que a criou como se não fosse. Ou seja, é um rolo muito complicado. A mãe dela teve vergonha de falar que o pai dela era este homem, porque ela já tinha feito a certidão de nascimento falsa, já tinha contado todas as histórias lá do Muro de Berlim para ela, mas ela ficou assim um pouco ressabiada, então ela disse: bom, então eu quero fazer o DNA. E aí ela disse isso para o pai. Então ela começou a ver os trâmites ali para fazer esse DNA. Quando a mãe dela descobriu que ela tinha mandado fazer o DNA, a mãe dela, parecendo essas vilãs de novela, né, não viu outra solução e disse: Sabine, ele não é o seu pai. E aí a Sabine ficou pé da vida, já estava pé da vida com a mãe e agora ficou pé da vida com esse pai de criação que também tentou ali dar uma remediada, mas só fez piorar a coisa. E quem finalmente é o pai dessa mulher? O pai dessa mulher era mexicano, é mexicano, que ele ainda está vivo, pelo que eu entendi, e ele vivia apenas 15 minutos da casa dela.
Então a Sabine só conheceu o seu pai biológico aos 30 anos de idade e, por sua vez, ela se afastou da sua mãe, passou muito tempo sem conversar com a mãe e também passou muito tempo sem conversar com o pai adotivo. Bom, quando ela estava fazendo a novela No Limite da Paixão, entre El Amor e el Odio, ela foi num barzinho ali e nesse barzinho ela conheceu um chileno chamado Jorge Peralta. Se conheceram aí, começaram a namorar e tal. Aí ele falou para ela que queria ter um filho, ela já tinha 30, né? Então eu também quero. Logo depois de um tempo, ela, na cabeça dela, né, ela disse na entrevista que ela acha que a melhor herança que ela pode dar para um filho é um irmão. Bom, às vezes sim, às vezes não, né? Mas então ela conseguiu engravidar outra vez e deu um irmão para sua filha Camila. Por conta do trauma que ela teve com o primeiro casamento, ela não quis casar de jeito nenhum. Eles foram morar juntos, mas não assinaram papel. A relação não deu certo. E esse Jorge Peralta, ele se envolveu com uma outra atriz, quem a Sherlyn, que também está nessa novela que está passando agora no SBT, Amores Verdadeiros. O engraçado é que em Amores Verdadeiros está tanto a Sabine quanto a Sherlyn. E qual é o problema disso, Ciel? Elas brigaram? Não exatamente. Ele tinha uma fábrica têxtil, né, ali de roupa, e ele estava para fazer um grande negócio com políticos e ele precisava de investimento. Então ele foi pedir investimento a várias pessoas. Como ele estava namorando lá com a Sherlyn, uma atriz em ascensão, ela deu para ele, deu não, né? Investiu com ele 2 milhões de pesos mexicanos. Em reais, eu fui ver aqui, e dá mais ou menos 500 mil reais, ou seja, é bastante dinheiro. O que acontece é que esse Jorge Peralta estafou todo mundo, ou seja, roubou todo mundo. Então algumas das pessoas que haviam sido enganadas o denunciou, ele foi preso e assim que ele foi preso, a Sherlyn ficou sabendo e foi também lá na cadeia dar uma denúncia contra ele. Inclusive, nesse dia que ela foi lá fazer a denúncia, estavam todos os repórteres e eles perguntando, mas você tem alguma relação com ele? E ela disse assim, sim, você pode dizer que é uma relação sentimental. Claro, eles eram namorados. O que acontece é que depois que você pega da sua namorada ou do seu namorado 500 mil reais, realmente aí não tem amor que perdure. A Sabine, coitada, não tinha nada a ver com esse problema, exceto uma coisa, que era o pai dos seus filhos. Porque imagine como é que essas crianças iriam crescer, ela sendo uma figura pública, as pessoas iam saber, bom, todo mundo já sabia, né, que ele estava preso. Então ela foi conversar com a Sherlyn e chegou a um acordo com ela, teve que pagar a Sherlyn, olha só, ela se desfez de um terreno e de um carro, imagino eu, um carro bastante caro, para poder ressarcir a Sherlyn e depois foi tentando ali ajudar a pagar a parte de outras pessoas. Com isso, ela conseguiu tirar o pai dos filhos dela da cadeia e ele, muito espertamente, não havia contado a ela que ele hipotecou a casa onde ela vivia, ou seja, a casa dos filhos dele. Resumo da ópera, a Sabine Musier perdeu tudo que ela havia conquistado aí trabalhando na Televisa. Ela só não passou fome, ficou assim na mais completa falência porque veio de uma família abastada. Depois de todo esse rolo, não tinha nem mais graça que esse chileno continuasse lá no México. Então ele voltou para o seu país e uma vez distante, sem poder voltar ao México, ele perdeu o pátrio poder, ou seja, ele perdeu assim o direito de dar voz lá sobre a vida dos filhos. Quem decide tudo para os filhos é a Sabine Musier e eu acho isso muito bem feito. A Sabine Musier foi muito, não só honesta, como muito corajosa. Mas a vida não é brinquedo. Por mais que você tente se proteger, a vida sempre encontra uma maneira de trazer milhares de problemas para a gente poder superar. E isso veio assim em doses cavalares para a Sabine Musier, porque ela começou a ter um monte de problema. Primeiro, ela foi diagnosticada com uma síndrome que eu não vou saber falar o nome, mas eu vou colocar na edição. Ela veio a público, ela deu uma entrevista dizendo que não, que ela foi diagnosticada de maneira incorreta. E quem avisou para ela que provavelmente o diagnóstico estava errado, que não era essa síndrome, não era fibromialgia, que também era uma outra possibilidade, não. A mãe da Thalia, Yolanda, que já faleceu, ela disse para Sabine, Sabine, eu tenho quase certeza que você está com a doença de Lyme, porque tanto a Yolanda tinha essa doença, como também a filha dela tem até hoje, porque não tem cura. E não é que depois fazendo mais exames descobriu que realmente era a doença de Lyme, e no caso da Sabine, olha, foi muito forte. Ela conta que teve épocas em que ela ficou com o cérebro
completamente inflamada. E como é que a pessoa vive dessa maneira? Ela fala que às vezes ela estava caminhando e já não sabia mais onde estava. E isso também fez com que ela tivesse muitas quedas. A Sabine Monsier, assim, é líder de quedas. Inclusive, teve uma queda muito feia que ela teve naquela novela Abismo de Passion. Tinha uma cena em que ela tinha que correr atrás lá da menininha, né? E aí ela caía na piscina. Ela gravou essa cena várias vezes e na última vez, né, no último take, ela fez de uma maneira assim mais desastrada, mas ok, saiu, levantou, não aconteceu nada, tô boa toda. Tão boa toda que depois ela deu entrada lá no hospital e teve que fazer uma cirurgia na cadeira. Mas antes dessa cirurgia na cadeira, ela já tinha feito muitas outras, porque olha, ela conta que só no nariz dela ela fez mais ou menos umas 20 cirurgias, porque uma vez ela quis mexer, né, para ficar mais bonito, o nariz ficou assim lindo, perfeito, só que o nariz caiu. Eu não sei como é que o nariz cai, mas o dela caiu, então ela teve que refazer várias vezes. Aí como ela estava sempre lá na sala de cirurgia, ela aproveitou para colocar um pouco de silicone, dizendo ela que não era para os peitos crescerem, e sim que era para ficar assim um pouco mais firmes. Acontece que um dia lá na casa, né, ela estava descendo as escadas, de repente ela cai de peito, né, bate o peito forte na escada e segundo ela, o peito rasgou ao ponto de sair uma coisa amarela. O que é essa coisa amarela? Eu não sei porque eu não estudei medicina e nem enfermagem. Eu tô rindo aqui, mas é de nervoso. Porque imagine que situação. Eu até tentei, eu juro que eu tentei fazer assim uma ordem cronológica das doenças e cirurgias da Sabine Monsier, mas é impossível. Teve uma vez, por exemplo, que ela queria que as suas panturrilhas ficassem maiores. Então ela perguntou à sua treinadora, né, como fazia, e a treinadora ensinou lá os exercícios. Acontece que ela forçou tanto esses exercícios que uma de suas veias enrolou. Sei você, mas eu nunca tinha escutado falar que uma veia é capaz de virar. E como desgraça pouca é bobagem, para acabar de piorar, ela conta que essa veia parece que estava ligada a um nervo que era o nervo responsável para você saber se a sua próxima necessidade fisiológica será líquida, sólida ou gasosa. Entre o hospital e um set de filmagem, uma maquiadora deu a ela o número de telefone de um homem que, dizendo ela, estava interessado em conhecer a Sabine Monsier. Bom, Sabine lá adicionou ele, provavelmente no WhatsApp, não sei, e começou a conversar com esse homem. E por ela estar sempre no hospital e também sempre gravando a novela, né, ela não conseguia ver ele pessoalmente. Quando ela conseguiu vê-lo pessoalmente, falou: eu quero te ver pessoalmente. Esse homem chamado Leonardo contou para ela uma história de que ele não podia sair de casa porque não é que ele cometeu nenhum crime, é que ele esteve, segundo ele, viu? É que ele esteve no lugar errado, na hora errada, e que por isso ele tinha aí que cumprir essa pena dentro de casa, mas que logo que isso acabasse, eles se encontrariam. Pelo que eu consegui investigar, esse caso começou ali entre 2014 e 2015, e Sabine Monsier se apaixonou assim perdidamente por esse homem. Não é eu que estou falando, não. Todas as entrevistas que ela vai comentar sobre esse homem, ela fala que foi assim um dos grandes amores da sua vida, se não o maior. A coisa mais estranha nesse caso é que ela nunca chegou a vê-lo pessoalmente. Ela conta que acordava com ele ali com o celular na frente dela, né? Tomava café com ele, fazia exercício com ele. Mais ou menos 2 anos depois dessa relação, se descobre que esse Leonardo também namorava virtualmente, adivinha com quem? Com Patti Nabidar. Tem uma entrevista da Patti Nabidar com o Jaime Camil nos Estados Unidos. Eles foram lá fazer um encontro com os fãs de Por Ela Sou Eva. E nessa entrevista ela conta que estava terrivelmente apaixonada por um homem chamado Leonardo. Fez assim toda uma declaração de amor que eu pensei, nossa, deve ser realmente assim, um amor daqueles. Aí você pensa, Uziel, essas mulheres são loucas? Provavelmente sim. Ou não. O que acontece, acho eu, né, depois de ter visto tanta coisa, o que eu entendi é o seguinte: elas são ricas, elas são famosas, a gente pensa, por que elas vão se prestar uma coisa desse tipo? Mas a carência é uma coisa assim muito complicada de se entender. As inseguranças, a gente vê elas bonitonas e tal, mas não sei, talvez sejam vulneráveis. Acontece que quando Patti Nabidar soube que ela também estava de caso com o Leonardo, a Patti Nabidar fez um completo escândalo, falando que a Sabine Monsier tinha roubado o namorado dela. Aí a Sabine disse, não, Patti, ele também me enganou, ou melhor, ele enganou nós duas.
E o engano não aconteceu somente com o coração, ele enganou elas também financeiramente, porque ele também disse que tinha um negócio e elas depositaram, transferiram o dinheiro para ele. A Sabine conta que até tentou se desvencilhar dele, fazendo novos encontros, né, conhecendo outras pessoas, e ela disse que um dia estava em um encontro e aí o celular dela toca. Quando ela atende, é o tal do Leonardo dizendo: por que você está aí nesse lugar com esse homem vestindo esse vestido azul? E aí ela começou a procurar, ou seja, mais ou menos um espião. Aí todo mundo começou a dizer para Sabine para ela denunciar esse homem para a polícia. Ela disse: não, eu não tenho medo dele, deixa para lá. Acontece que ela não denunciou porque ela ainda está completamente apaixonada por ele. E eu digo isso porque numa entrevista que ela deu em 2020, ou seja, muito recente, ela falou que não estou apaixonada mais por ele não, talvez seja uma outra coisa agora. Aí o entrevistador até fez uma cara assim estranha, né? Aí ela disse: tenta compreender o meu lado. Veja bem, eu vivia só trabalhando e fazendo as novelas ou então no hospital. Foi muitos anos de hospital, de dores, ainda sinto dores. Então, de alguma maneira, ele me ajudou muito, porque ele estava sempre ali do meu lado, bom, do meu lado virtualmente, me colocando para cima. Agora, em dezembro, Patti Navidad fez um post no Twitter dizendo o seguinte: a única que conhece a minha vida privada sou eu. Não tenho um namorado faz 3 anos. Por favor, Sabine Moussier, para de falar de mim. Se faz anos você se meteu na minha relação, isso já é passado, já está perdoado. E eu te agradeço por você ter me livrado do Leonardo. De coração, desejo muito amor. Obrigada. E aí foram perguntar para Sabine Moussier por que a Patti Navidad fez esse post no Twitter. E ela disse: não sei, acho que ela deve ter visto aí alguma nota antiga, deve ter pensado que eu falei por agora, mas eu não falei nada. E o que é que a Sabine Moussier está fazendo agora? Bom, ela fez a novela lá mexicana Y El Güero. Ela conta que tentou fazer testes para outras plataformas, provavelmente para Netflix. Ela também contou para o apresentador que ela está tendo muita dificuldade ao fazer esses testes, porque por conta da doença, ela não consegue ter assim muita retenção, muita concentração. Acabou ficando com déficit de atenção. Então, na Televisa, ela poderia fazer testes usando o apontador, como eles falam, né? O ponto. Só que para fazer teste na Netflix, você vai pedir um ponto eletrônico, você não vai. Segundo ela, antes dela ser picada pelo carrapato que dá essa doença Lyme, ela decorava todos os textos, mas depois, inclusive, ela foi picada por esse carrapato no estado de Chiapas. Olha só, o estado que governava o marido da Anaí. Tem vídeo aqui sobre a Anaí e esse marido da Anaí é muito engraçado. Ele comete tanto mico que se você não viu esse vídeo, veja, porque olha, tá muito engraçado. Então, assim, para terminar, dos muitos artistas que eu já investiguei para falar para vocês aqui no canal, acho que a que mais me simpatizei pela história de vida foi com a Moussier, porque essa mulher realmente sofreu e ainda sofre muito. Vamos orar por ela, porque realmente é um caso de urgência. Melhoras aí para ela. Eu espero que quando o canal crescer mais, né, se é que vai crescer mais, se eu chegar a uns 50 mil, eu vou tentar entrevistar a Sabine Moussier, porque eu acho que a história dela é muito rica e também os trabalhos dela, né? A gente não pode esquecer. Assim sendo, se você não está inscrito ou inscrita aqui no canal, por favor, se inscreva, porque dessa maneira, quando eu alcançar os 50 mil, eu já vou ter um número mais sólido para poder conseguir trazer essas entrevistas aqui para vocês. Obrigado por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo, obrigado por acompanhar o canal e até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.